Muito boa noite, pessoal. Adriano aqui da sala do Bem novamente. Vou falar agora um pouco sobre a decisão de taxa de juros da Inglaterra, beleza? Vamos lá. Então tá. É, eu estava fazendo uma pesquisa aqui sobre as informações da Inglaterra e os relatórios anteriores do mês feitos em fevereiro, em março e abril, março, maio, não mudaram nada. Então, eles mantiveram 0,1 ali, 0,10 pontos percentuais para a taxa de juros, tá? Não havia nenhuma perspectiva de mudança e agora existe uma suspeita que eles possam querer mudar esse valor, possam querer aumentar suas taxas de juros, tá? Para dar uma valorizada na libra. A grande diferença eles estavam esperando para que em dia 19 agora passado houvesse maior liberação, diminuísse as restrições na libra, né, na Inglaterra, o que não ocorreu, apesar de eles estarem com um número muito grande de vacinados já, segunda dose, quase 50% da população. Com aquela decisão, com a notícia do Fed, a última que deu uma despencada no valor da libra, existe uma possibilidade grande de eles quererem fazer com que esse preço volte para aquela região. Então, assim, eles precisam manter essa taxa igual agora, sem alterar. E, da mesma forma, tem um receio, de uma expectativa de alguns setores da economia inglesa que estão esperando que essa taxa tenha uma alteração, tá? De todo modo, eles estão bem definidos quanto a isso, tá? Então, assim, que a gente vai passar aqui pelo gráfico e tentar dar uma olhada em algum tipo de posicionamento que a gente possa ter para fazer na operação amanhã cedo às 8 horas da manhã, tá? Como eu sempre falo, não é uma certeza, a gente só avalia para ver o que pode ser feito, tá? Então, aqui nós temos aqui na decisão de taxa de juros de fevereiro, a gente tem aqui, em fevereiro, e vou usar isso daqui para que vocês possam enxergar lá. Foi feito aqui, né? Então, foi mantida a taxa de juros e teve um aumento, que é uma operação que, em tese, eu não lembro de ter feito essa avaliação, que acredito que eu não tenha feito, porque não estava acompanhando a Libra, mas eu não teria como se posicionar antes, teria que pegar um momento depois. Interessante que depois um momento de subida, eu estou olhando o gráfico aqui da Libra versus o dólar no gráfico de 1 hora, a gente vai acompanhando esse gráfico aqui gradualmente, tá? Interessante ver que ele teve uma grande subida aqui, né? Ele veio em alta, e aqui essas duas linhas aqui são a linha do preço agora, lá no futuro, né? No nosso tempo agora. E aqui a gente pode começar a procurar regiões para ver como que esse preço estava se comportando nesse período, tá? Para ver se tem alguma alteração. A gente sabe que aqui foi a tomada de decisão da taxa de juros. O mercado já tinha feito uma queda aqui atrás, né? E ele foi se recuperando aos poucos, né? Até chegar perto da decisão de taxa de juros e dar uma lateralização, uma consolidação, melhor dizendo. Fica consolidado aqui numa região de suporte e resistência, tá? E depois ele toma um novo rumo. Vamos deixar isso aqui marcado como um suporte, tá? Suporte 1,36,106. E aqui a gente observa nesse topo aqui um primeiro sinal de resistência, um pouco mais alto, tá? E a gente dá uma continuidade aqui. Aqui já é a próxima decisão de taxa de juros, que ocorreu no dia 18/3. Da mesma forma, ela foi mantida, tá? As perspectivas é que a inflação se mantém em até 2, está em 2,1, então não é uma diferença suficiente para que eles façam uma alteração, tá? Uma alteração dessa taxa de juros. E neste momento aqui a gente teve uma queda, tá? Vamos puxar aqui e colocar aqui em cima uma região de resistência.
Vamos trocar essa cor aqui, vamos deixar em verde. Uma região de resistência. E aqui também vamos deixar em verde. Por que essas regiões que a gente está marcando? É para a gente tentar enxergar alguns alvos, tá? Então a gente começa a olhar, observar aqui, porque lá na frente essas regiões vão poder mostrar bastante importância para a gente. E aqui nós temos uma região que podemos considerar um suporte. Já explicamos por que também. Uma região que o preço fez suporte aqui, né? A outra região que ele veio fazer suporte foi uma resistência, lotou, rompeu, buscou topos e trazendo esse fundo aqui como suporte, tá? E aqui ele é coincidente, uma região média de preço, tá? Aqui da mesma forma. E nessa decisão de taxa de juros, ele trouxe o mercado para baixo aqui, tá? Vamos ver aqui. Essas linhas aqui tracejadas é a linha diária, tá? Então, ele teve a decisão aqui nesse dia e o dia caiu com recuperação e voltou a cair. Então, foi um bom dia de operação a longo prazo também, tá? Não só a curto prazo aqui, não só na operação. Ele vem em busca da região de suporte novamente aqui, ó, nessa região aqui. E vamos ver se essa descida aqui, desse rompimento de suporte, ele não, olha, chega perto novamente dessa região. Então, nós temos mais uma região aqui de suporte importante, tá? E ele passa um bom período aqui nesse canal, tá? Ó, um bom período nesse canal aqui, né? E não se iluda que aqui dá para operar também. Volta para a parte de cima desse suporte que tinha virado resistência, voltou a ser suporte, busca resistência novamente e vem buscar suporte. Então, é um ativo que dá para a gente fazer boas operações. Eu percebo que ele continua dentro dessa região de novo. Aqui foi outra decisão de taxa de juros, tá? Como essa decisão, ela sai junto com o voto do comitê, e eles também divulgam como se fosse uma declaração, ele tende a ter uma movimentação também, tá? Então, a gente sempre aguarda, o ideal é sempre aguardar, a não ser que você tenha uma perspectiva real de alteração de taxa de juros. Ele se manteve nessa região aqui, ó, né, uma espera de um dia e meio até a real tomada de decisão. Depois o mercado volta. Então, neste momento, o que foi tomado de decisão fez com que a Libra ganhasse força, tá? E fosse buscar regiões mais altas novamente. E foi lá próximo disso daqui de novo, essa resistência. Temos aqui mais uma linha de resistência. E a gente vai traçando essas regiões, tá? Ó, ela vai, busca perto dessa região, busca perto dessa região. Continua. E aqui, ela continua dentro do preço médio, tá vendo? Percebam que ela sobe, desce e passa como se tivesse uma linha balizando tudo isso daqui, né? E ela continua nesse movimento aqui até voltar para uma região de preço que ela sinta mais confortável. Aqui foi a última decisão do Fed, que se manteve a taxa de juros, deu uma boa valorizada para o dólar e trouxe esse mercado para baixo novamente, trabalhando nessas regiões que a gente já demarcou lá no passado, tá? Então, assim, ela passou abaixo desse suporte aqui e voltou a ficar acima. E está trabalhando nessa região aqui, tá? Alguns estudos aqui, algumas análises dão conta de que esse preço aqui, do jeito que ele está aqui hoje, ele pode querer, para a decisão de amanhã, os operadores e os economistas e quem mais opera na Bolsa, e especialmente lá dentro da Inglaterra, eles estão querendo que esse preço volte ao patamar pelo menos antes da decisão do Fed. Então, em torno de 1,40, vamos fazer 1,40 bola a bola aqui, aproximadamente. 1,41, melhor dizendo, vai passar disso aqui. Então, assim, avaliando o que nós temos de dados econômicos, de informações econômicas ali dentro do que a gente consegue alcançar, eu acredito que com a manutenção de da taxa de juros, essa Libra ainda vem a buscar essa região aqui, tá? Se mantiver a taxa de juros. Se tiver qualquer alteração que vai mostrar uma valorização da Libra, isso aqui tende a subir muito mais, tá? A primeira perspectiva é que não tenha uma alteração,
com uma grande possibilidade de ter uma alteração para cima, tá? Então, redução, quase zero a possibilidade, tá? Mas é mais chance de ter uma da manutenção e uma pequena possibilidade de um aumento de taxa de juros. Lógico, vamos esperar passar a madrugada que vão ter dados da Alemanha. Se eu não me engano, tem de mais algum país da União Europeia. Não sei se vai poder interferir diretamente nas questões da Libra, mas é bom ficar de olho nisso. Até por causa da abertura do mercado inglês, né, de madrugada. O que a gente pode esperar? Pode esperar que um mercado venha até essa região aqui assim, perdão, possa vir até essa região aqui pelo menos, né? Eu esperaria, gostaria que viesse aqui, não sei se vem, a gente não tem essa certeza, porque se ele vier nessa região aqui, eu vou ficar muito mais confortável em buscar posições de compra, tá? Se ele se mantiver nessa região aqui, eu até posso buscar posições de compra, mas aí eu já não me sinto tão confortável em entrar antes na operação. Como entrar nessa operação? Preparar a conta para entrar nessa operação, que é uma conta, assim como qualquer operação no mercado financeiro, tem riscos, seus riscos, essa aqui acaba sendo mais arriscada, tá? Então, uma posição para entrar antes na operação, quanto mais perto dessa faixa aqui de preço, tá? Melhor. Quanto mais perto dessa faixa de preço, melhor. Né? Se tiver por aqui, eu até arrisco entrar antes na operação para tentar pegar uma alta, pelo menos nessa distância aqui, tá? Nessa distância. Se o preço se mantiver nesta região que ele se encontra aqui, eu vou esperar os primeiros minutos ali da tomada de decisão para poder entrar na operação. O meu viés é mais que essa Libra suba, tá? Ela suba. Lógico que se aparecer oportunidade de venda, a gente vai vender, não vai ficar esperando também ali. Não é uma certeza absoluta que vai subir. A primeira expectativa é que ela vai subir. Vamos tentar refinar um pouco isso daqui. Vamos diminuir, aumentar o time frame. Vamos pensar aqui de outra forma. Ó, nós temos aqui uma região de suporte aqui embaixo também que é forte, tá vendo? Então aqui assim, ela é uma referência. Acaba sendo uma referência também. Para que, se porventura esse mercado inventar de virar para baixa, se ele inventar de virar para baixa, nós podemos também pensar em vendas até essa região, tá? Lembrando que aqui é um gráfico de 4 horas. Se a gente pensar em uma Fibonacci aqui, nós temos já bateu 61,8, então isso aqui também pode ser uma realidade para essa operação, tá? Lembrando que aqui é 4 horas. O que eu chamo a atenção é para essa região aqui, tá? Ele está muito perto dessa região que já foi uma resistência. Ela é uma região importante, que a gente chama lá no passado, uma região importante de preço, tá? Que é 1,40. É uma região importante de preço. Existe uma leitura que essa Libra, muitos especialistas consideram que ela já está cara, então ela pode ter uma perspectiva de queda. Eu acredito que ela possa voltar a buscar uns patamares mais altos aqui ainda para depois definir uma queda um pouco mais longa. De qualquer forma, a minha primeira opção, minha primeira operação vai ser uma operação buscando uma compra, tá? Lógico que, né, eu já falei, se eu perceber que esse mercado está virando para baixo, a gente vai entrar vendido também, né? Isso é mais importante quando a gente espera a decisão de taxa de juros ocorrer. Tá? Feito isso, eu acho que dá para a gente dar uma especulada no mercado um pouco melhor amanhã, né? Lógico, esse aqui é um estudo até superficial, tá? A gente precisa aprofundar muito mais para entender outras coisas. Eu estou tentando trazer um aspecto teórico em cima do que está sendo apresentado pela economia inglesa para a parte gráfica, né? Lembrando que aqui o gráfico é só uma reação do comportamento do ser humano, de quem está operando, tá? Então, ele é emocional. Então, a gente tem que procurar a razão para as nossas operações. E a razão de entrar, pensar em compra é justamente pelas informações que a gente tem dentro da Libra, tá? Dentro da Inglaterra lá. Beleza? Então, esse vídeo vai estar aí para vocês. Qualquer coisa, mandem perguntas na descrição do vídeo ali, tá beleza? Até mais. Tchau, tchau.